Fala, meu ninja! E aí, pessoal? Muito boa noite. E aí, galera, vai chegando. E a galera vai chegando e a gente vai iniciar aqui a nossa transmissão de hoje. O que a gente vai fazer hoje, Oswaldo? Hoje a gente vai ter a nossa terceira sessão de mentoria de estudos. Hoje com a nossa aluna Joiane. Ela vai ter aí 50 minutos, 59 minutos aqui comigo para poder fazer o máximo de perguntas que ela puder, onde juntos eu vou tentar ajudar aqui da melhor forma que eu puder para orientá-la dentro das dificuldades que ela tem hoje dentro na sessão de estudos dela. Legal? Então essa vai ser nossa terceira sessão de mentoria. Nós vamos estudar aqui juntos, então senta aí na cadeira, deita no sofá, deita na cama e vamos aprender juntos e fazer aí o melhor que a gente puder na nossa live de hoje. Legal? E aí, Joiane, tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite. Como é que tá por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Maravilha, show de bola. Muito bom, Joiane. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos ter a nossa terceira sessão de mentoria. E aí a Joiane vai ser a nossa aluna aí de hoje, a aluna da Turma Ninjas, lá de São Luís do Maranhão, é isso? Isso mesmo. Lembrou. Maranhão, muito bem. Quase vizinha da minha mãe, que é lá de Caxias do Maranhão. Muito bom. Isso mesmo. Show de bola. Joiane, então, sem mais delongas, vamos direto ao nosso papo de hoje. O que você separou de pergunta aí pra gente, para ver se a gente consegue discutir juntos aqui? Eu separei umas perguntas, né, que tá sendo a minha dificuldade esses dias. Boa. E aí, eu espero que não seja de muitos, né? Seja só minha. Vamos já descobrir. Vamos lá. Primeiro, quando a prova estava com data marcada, eu tinha aquela força de vontade de estudar um horário X, priorizava as aulas e até mesmo me desconectava geral, porque não via a hora da prova chegar, né? Então me dediquei geral, né? E aí tinha aquela autoestima lá em cima, né? Priorizei as aulas. E agora os pensamentos estão longe em relação a isso. Trocando em miúdos, você perdeu a gasolina porque a prova foi adiada. Exatamente. É mais ou menos isso. Pronto, vamos. Eu acho que isso daí, acho não, tenho certeza absoluta, tá? Esse seu problema é seu e da torcida do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Ceará, do Fortaleza, é de Deus e o mundo. É impressionante, assim, as pessoas ela tem aquela pegada de funcionar sob pressão. A grande maioria das pessoas são assim. Só funciona sob pressão. Tem que ter uma data, tem que ter um estímulo, tem que ter alguma pressão em cima real para que a coisa funcione. Não deveria, mas, querendo ou não, é assim que funciona. A gente acaba tendo um senso mais de urgência quando a coisa vai chegando mais perto, né? O tempo vai apertando, parece que as coisas funcionam mais, por algum motivo que não se sabe por que é, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, Oswaldo, qual é o botão que eu aperto para poder voltar a ter o entusiasmo que eu tinha antes, né? Talvez seja, provavelmente essa é a sua pergunta e a de todo mundo ao mesmo tempo. E assim, às vezes a gente sempre acha que a motivação tem que vir de fora, tem que ser alguma coisa que o universo produza para fazer com que a gente tenha motivação. Quando, na verdade, esse troço não tem que vir de fora, ele tem que vir de dentro. Então, assim, na verdade, a gente tem que procurar a motivação na gente para poder fazer com que a coisa aconteça. Ó, vamos pensar o seguinte. Quando a gente vai fazer a prova, você não está fazendo a prova simplesmente para poder passar. Passar é só um detalhe. Você quer algo mais depois disso. Então, vamos pensar comigo. Depois que você passa na prova, normalmente, né, via de regra, o pessoal tem três caminhos aí para poder seguir. Normalmente, primeiro, ou a pessoa quer abrir a empresa dela,
ou a pessoa quer estar galgando, né, está buscando conseguir um cargo melhor na empresa que trabalha, ou então, de repente, a pessoa está querendo estudar para concurso público, né, um cargo de nível superior, que exige CRC ativo, alguma coisa assim do tipo. É mais ou menos o teu caminho? É mais ou menos isso que você quer? O que que tu busca depois da prova? Olha, assim, eu busco estudar para concurso, né? É uma área que eu gosto e até porque eu tenho incentivos, né, para estudar para essa área. Mas Massa. eu também não sei se não vou abrir meu próprio negócio, né? É algo assim que eu penso que eu quero, mas a gente nunca sabe. Não, claro. Beleza. Mas tá bom. Então nós temos aí dois planos, né? O plano A não foi definido ainda. Mas você tem aí entre a possibilidade de abrir a sua própria empresa ou, de repente, de estudar para um concurso público de nível superior que exige um CRC ativo. Sim. Vamos pensar o seguinte: se fosse para abrir a empresa hoje, daria para fazer isso? Resposta: não. Não dá para abrir a empresa sem ter o seu CRC. Então, daria para fazer uma gambiarra, Oswaldo? Talvez. De repente, você poderia abrir a empresa no nome de outra pessoa, um outro sócio, que teria o CRC ativo e ele seria o responsável técnico. Você faria tudo na empresa e ele assinaria os documentos, digamos assim, juntamente com você, né? Você não assinaria os documentos, né? Mas você seria a pessoa que iria executar todo o trabalho. Aí todo mês você ia ter que ficar mendigando lá pro cara para poder ficar, ei, assina aqui, ei, assina aqui, ei, assina aqui. Olha a chatice que você iria se enfiar. Ou então, de repente, você abre a oportunidade, no começo do próximo ano, ter aquele concurso que você estava procurando, e exige o CRC ativo, você faz a prova, você passa na prova, mas você não tem como é que se diz? O pré-requisito de estar com o CRC ativo. Aí você não passa porque você não tem um registro ainda. Aí imagina, qual é o sentimento? É, verdade. Uma pura frustração, confere? Com certeza. Então, assim, ó, a gente tem que pensar, tem sempre uma coisa que eu sempre digo para os alunos, sabe, Juliane, que eu aprendi meio que na pele, que assim, se a gente não for lá e fizer, absolutamente ninguém vai fazer pela gente. Ninguém. Ninguém. Então, assim, eu tenho que pensar o seguinte, cara, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu tenho um sonho. E a gente tem que tornar isso realidade. Se vai ser agora ou se vai ser lá na frente, não importa. Mas eu tenho que transformar isso em realidade. E todo dia eu tenho que me fazer a pergunta, eu estou dando um passinho para frente para poder realizar esse sonho? Para poder transformar isso em realidade? Ou eu só estou simplesmente desejando uma coisa e não estou fazendo nada com isso? Então, assim, tudo na vida, Juliana, é questão de você saber enxergar o lado positivo e o lado negativo. Vamos ser bem franco e honesto aqui agora. A prova era para ter acontecido domingo passado. Se essa prova fosse domingo passado, você estava plenamente preparada para fazer essa prova? Olha, quando eu comecei a estudar, eu estava estudando. Joiane, a pergunta é simples, é sim ou não? Não. Pronto. Certo? Porque às vezes quando a gente começa a enrolar um pouquinho, é porque a gente, né? Ele acaba querendo um não mesmo. Então assim, ó, vamos ser bem honestos nós dois aqui. Respondendo várias outras perguntas minhas já. Exato. Quando a gente começa a inventar uma desculpa no meio do caminho, é porque a gente está embromando para dizer um não. Então assim, ó, vamos pensar o lado positivo da história. Se a prova fosse agora domingo, você não estaria preparada para fazer a prova. E provavelmente você fosse reprovada. E sendo reprovada, o que ia acontecer? Você ia estar gastando não simplesmente o dinheiro que você aplicou para fazer a prova, o dinheiro que você aplicou para fazer o curso. Você está gastando um bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Porque o dinheiro a gente trabalha e recupera. Mas e o tempo que a gente perdeu, a gente recupera? Nunca, nunca, mas jamais. Então assim, ó, vamos pensar pelo lado positivo. Cara, independente da religião que você tiver, né? Eu não sei, eu sou católico, mas acima de qualquer coisa eu acredito muito em Deus. E eu acho que Deus está dando uma oportunidade para a gente. Uma oportunidade de quê, Oswaldo? Da gente conseguir fazer algo melhor. A oportunidade de eu, professor Oswaldo, de fazer melhor pelos meus alunos e a oportunidade de você fazer melhor por você mesmo.
Se você não estava preparada para fazer a prova e a prova foi adiada, então é como se Deus estivesse te dando uma segunda oportunidade de você poder estudar mais, se preparar melhor para quando a prova vier, você estar plenamente preparada para ir lá enfrentar a prova e conseguir a sua aprovação. Cara, Joiane, quer entusiasmo maior do que esse? É verdade. Entendeu? Como tudo é questão de você saber enxergar o lado da moeda, às vezes, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, comigo não, né? Perdão, foi com... Aconteceu com um colega meu, eu ia contar uma história minha, mas, enfim, a história é longa, eu não vou esticar muito, não. Mas aconteceu uma vez com um colega meu, em que ele foi desligado da empresa que ele trabalhava e precisou viajar para outro estado, porque o pai dele era concursado de outro, como é que se diz? Ele era concursado da Caixa Econômica e foi para outro município. E aí ele teve que ir junto. E aí ele ficou muito indignado na época, né? Ficou com muita raiva daquilo ali. E eu disse, cara, velho, vamos tentar pensar pelo lado positivo. De repente tu tá em algum livramento, de repente alguma coisa muito ruim poderia acontecer por aqui, Deus tá te livrando disso, ou de repente vai acontecer alguma coisa muito boa lá. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou a menina lá, se apaixonou por ela e estão vivendo juntos hoje, os dois. Olha que louco, né? Então, assim, tudo é o lado bom e o lado ruim da história. Então, assim, pô, ele foi pra lá, precisou ir pra lá para poder encontrar alguém, né, que balançasse o coração dele e a recíproca fosse verdadeira, né? Olha que maluco, né? Quem que diria que isso tudo ia acontecer? Então, assim, se a gente enxergar o lado positivo da história, qual é o lado positivo? Cara, eu tenho que me empolgar agora ainda mais, porque se a prova tivesse acontecido realmente como é que se diz, no dia 19, dia 19 não, dia 19, né? Hoje é segundo, dia 20. Se a prova tivesse sido hoje, provavelmente você não teria passado. Olha aí, ia tomar fumo na prova. Deus está te dando outra oportunidade, ou o universo está conspirando a seu favor, enfim. Mas alguma coisa positiva tem isso. Poxa, estou tendo mais tempo para poder estudar. Mais tempo para você poder dar um passinho para frente e realizar seu sonho. E lembre-se sempre de uma coisa, Juliane, ninguém vai fazer por você. E lá na frente alguém vai abrir a boca e vai dizer, foi sorte. A sorte é uma pitomba. Cá para nós. Não é sorte, é você estar preparada na hora certa para quando a oportunidade bater a sua porta. E se a oportunidade não bater a sua porta, faça você mesmo a porta e bata nela, para que ela possa abrir para você. Então esse tem que ser o maior entusiasmo que a gente tem que ter. Enxergar sempre o lado positivo da história. Porque se a gente ficar pensando, sabe Deus quando é que essa prova vai acontecer, depois eu estudo, e aí esse depois vira depois. Ó, teve uma aluna, não vou ficar falando o nome aqui, porque, enfim, não faz sentido nenhum, mas uma aluna chegou para mim pelo direct e perguntou assim, ó, Oswaldo, o que você acha aí, quando é que essa prova vai acontecer? Olha, na melhor das hipóteses, essa prova vai acontecer em julho, e de repente pode ser até que essa prova aconteça lá para outubro. Ela, vixe Maria, só lá para outubro? De acordo com os dados aí do Ministério da Saúde, provavelmente. E ela pegou e disse assim, então eu vou esperar dar um tempo aí nos estudos, depois passar essa poeira da Covid, eu volto a estudar. Mas quando a poeira baixar, a prova vai vir. Aí você vai olhar para trás e vai dizer, e o que foi que eu fiz esse tempo todinho que eu estava parado? Nada. É se culpar, porque, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, ou você aproveita a oportunidade agora, ou você vai se amargurar lá na frente por não ter aproveitado. É sempre aquela palavrinha, e se? E se eu tivesse estudado? E se eu tivesse aproveitado? E se eu tivesse feito? É uma oportunidade para todos nós, e para mim também. Quando foi que eu estava aqui com os nossos alunos, dando sessão de mentoria, para poder ajudar ainda mais vocês? É uma forma que eu estou tentando fazer de motivar vocês. Nunca fiz sessão de mentoria com aluno nenhum. Essa é a primeira leva que eu estou fazendo. Então é uma oportunidade para mim também de tentar melhorar o que eu estou fazendo por vocês. É uma oportunidade para mim, uma oportunidade para vocês, e todo mundo aprende e cresce juntos. É uma forma de tentar te motivar. Entendeu? Sim, professor, entendi. Eu vou sair daqui toda chicoteada. Vai doer, como diria a mamãe, vai doer, mas é pro seu bem. Lá na frente você vai entender o porquê disso tudo. Minha mãe tá só olhando também. Mande um abraço aí pra ela, por mim. Um abraço, mãe.
Certo. As suas respostas foi também a minha segunda pergunta. Mas eu vou ler mesmo assim, né? Vamos lá. Ultimamente, meu foco está sendo as redes sociais. Não estou conseguindo estudar mesmo estando livre. E olha que tempo livre, viu? Não estou conseguindo ter o controle disso. O professor me deu uma dica de algo que eu possa fazer. Perdi a inspiração dos estudos. Vamos lá. Aí volta aquela questão da pressão, né? A gente funciona sob pressão. Então assim, ó, onde foi que você parou dentro do cronograma de estudos? Não, eu terminei o cronograma de estudos, né? Só que, não terminei, na verdade, foi na parte de simulados, que eu ia começar e aí eu parei. Entendi. Então tu tá na parte de simulados. Foi. Pronto. Tem uma pergunta a respeito disso lá na frente. Tá bom. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Então você tem que colocar na sua meta aí agora de resolver pelo menos um simulado por dia. Ou pelo menos um simulado a cada 2 dias, dependendo do volume de questões que você conseguir responder. E coloque isso como um desafio para você. A minha meta hoje é fazer um simulado todinho, de cabo a rabo. Vou para cima do simulado. Eu só vou tirar minha bunda da cadeira quando eu terminar o simulado. Nem que quando eu levante, minha bunda estiver achatada. De tanto tempo que eu fiquei na cadeira, eu levante tipo uma tábua de passar. Nem que eu me levante achatado, mas eu só levanto a minha bunda da cadeira quando eu terminar de responder o simulado. Então, assim, você precisa colocar uma meta para você. Se você não se sentir desafiada de alguma forma, você não vai conseguir fazer. Daí a intenção de ter um cronograma, de ter um plano de estudo. Porque quando você tem um plano de estudo, tá lá dizendo no cronograma o que você tem que fazer em cada dia da semana. Então, se você olhar no final do dia e você não cumpriu com o seu planejamento, com o seu plano de estudo, então você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Então, imponha a meta para você. Diga, o que eu tenho que fazer hoje? E faça chuva, faça sol, pode cair um tsunami, não tem problema. Eu boto aqui minha prancha aqui e vou surfando e vou respondendo as questões. Bote uma meta para você. Estabeleça. E cumpra, acima de tudo. Assuma esse compromisso e diga para alguém. Diga para sua mãe, diga para o seu namorado, para o seu marido, para o seu ficante, para o seu amante, para o seu esquema, para o crush, para o seu pai, para o seu amigo, para sua mãe, para qualquer pessoa, para o papagaio, para o periquito australiano, para alguém. Mas compartilha isso com alguém. Faz sabe o quê? Coloca lá no grupo, lá no nosso grupo fechado, da Turma Ninjas, coloca lá no grupo, hoje eu me comprometo em fazer o simulado tal. E quando você terminar, você vai dizer lá, eu consegui. Ou então diz assim, eu não consegui cumprir. Você tá dizendo para alguém o que você tem que fazer, você está se comprometendo. Por exemplo, quando eu digo publicamente que eu vou fazer uma sessão de mentoria com alguém, eu estou me comprometendo não só com você, mas com um monte de gente que quer estar aqui assistindo. Então seria muita irresponsabilidade da minha parte simplesmente chegar e dizer, hoje não vai ter. Por quê? Eu já não estou afim. Mas eu já me comprometi com um monte de gente. Então eu vou ter que fazer. Por quê? Porque gerou um compromisso, virou uma missão para mim. Então é uma obrigação na segunda-feira eu fazer isso. Então eu estou aqui. Não necessariamente uma obrigação, porque isso remete a uma coisa chata, né? Porque para mim não é chato estar aqui, não. Mas é uma obrigação no sentido de eu ter assumido um compromisso. Então assuma um compromisso para você. E bota lá. Por quê? O simulado, Juliane, talvez seja uma das etapas mais importantes do trabalho para você agora. Vou te dizer por quê. Uma coisa é o que a gente estuda. E outra coisa é como as questões são cobradas em prova. Então, a hora que você tem para que você possa entender, como é que eu vou te dizer, se você está bem o suficiente para chegar na hora da prova e passar, é respondendo o simulado, é resolvendo questões. Porque no simulado as questões vêm tudo misturado. É diferente de você estar lá estudando um módulo, está lá, teoria da contabilidade, está lançamento contábil, módulo 1, unidade 3. Aí você vai lá, pega a lista de exercício e tem um monte de questões sobre lançamento contábil. Beleza. Quando vem um simulado, vem tudo misturado, é diferente. Vai exigir conhecimentos diversos que você vai ter que ter na tua cabeça. Aí é a hora que você vai parar para poder saber se você está efetivamente entendendo o conteúdo. E, Oswaldo, se eu errar a questão, ótimo, é a oportunidade que você vai ter para poder melhorar. Lembra da ficha técnica?
que tem que fazer? Pronto. Então, terminou o simulado, vai lá e confere. Quais foram as questões que eu errei, quais foram as questões que eu acertei? Ah, tá aqui, eu errei as questões tais, tais, tais. Bota na ficha técnica. E aí vai estudar com profundidade aquelas questões, aqueles conteúdos que você errou. Por quê? Porque se cair na prova e você errar de novo, aí não tem desculpa. Simplesmente. Porque tem questão na prova que é questão terrorista que só Deus responde. É aquela questão que o examinador botou de cima. Ele brigou com a mulher dele naquele dia, ele brigou com a mulher dele, a mulher dele mandou ele dormir na sala, ela foi dormir no quarto com a porta trancada. E fumando de raiva foi lá e fez aquela questão terrorista. Tem pelo menos umas 2 ou 3 questões na prova que é nesse naipe. Na hora que você vai lá e que você resolve os simulados, é a oportunidade que você tem de melhorar. Porque as questões que você acertar, beleza. Mas as questões que você errar, já pensou, chega no dia da prova. Aí cai aquela questão que está no simulado, que você errou. Você sabia que aquela questão podia cair na prova. Você sabia que não tinha conhecimento de uma forma consolidada sobre aquele conteúdo e ele cai na prova. Olha o remorso que isso vai dar. Certo. Estou ouvindo. Mudando bem aqui rapidinho. Certo. Pronto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, você tem que ir lá, responder os simulados e estudar com profundidade aquelas questões que você errou. É a hora que você vai ter o diagnóstico para poder ver se você tem efetivamente conhecimento técnico, se o que você estudou for suficiente para você fazer os simulados. E aí vai ter aquelas questões que você vai errar, que são as questões de ouro, que é a hora que você vai estudar com profundidade aquela parte pontual do conteúdo que você errou, para você ficar forte naquilo que você é fraca. Aí é a parte que você tem que ser mais policiada. Por quê? Ó, cá pra nós, ó. Ei, olha pra mim, não é pro lado não. Pra mim, ó. Ó, aqui, ó. Zóio no zóio. Presta atenção. Estudar a parte que a gente é bom, que a gente é fera, que a gente é foda, é fácil. É muito fácil. Agora, estudar aquela parte do conteúdo que nós somos ruins é a pior coisa que tem. E aí é onde tem que entrar a nossa maturidade. De poder estudar aquela parte do conteúdo que nós somos ruins. Porque essa é a cereja do bolo para a gente poder passar na prova. É aquela hora que a gente sabe onde é que eu sou ruim. O simulado vai responder isso para a gente. Então, responde o simulado, faz a ficha técnica e descobre os conteúdos que você é ruim e estuda com profundidade cada um deles. É o teu termômetro. Aí vai ser a hora que você vai saber onde é que você está falha, onde é que você está ruim e o que é que você tem que fazer para melhorar. Muito bem, professor. Eu vou seguir agora. Anotou, né? E se não fizer, ó, chulipa na orelha, assim, ó. Trá. Certo. Bom, outra coisa é a respeito aos resumos, né? Eu não consigo fazer os resumos assim, tipo, quando eu termino de ler, eu percebo que eu não consigo fazer o resumo lembrando assim de tudo, né? O que eu lembro, né, eu coloco, né? Mas eu não consigo fazer um resumo, eu sinto assim um bloqueio na minha mente, mesmo eu terminando de ler aquela aula, de assistir, na verdade. Pronto. Tenta fazer o resumo, então, durante a aula. Vai fazendo e o que você for julgando importante vai anotando. Pode ser uma forma também. Já que você não está conseguindo fazer quando termina, tenta fazer durante. À medida que você for estudando, opa, isso aqui é importante. Aí vai anotando. Mas isso aí já me gera uma temperatura, um ponto negativo, tá? Tá, Joiane? Porque assim, ó, o resumo é o momento onde você consegue explicar para você mesmo o que você entendeu daquilo que você estudou. Então vai lá, ó. Se tu tá terminando de estudar um determinado conteúdo e tu não está conseguindo fazer um resumo, isso é um forte indício de que de repente você não entendeu o que você estudou. Não ficou na tua memória, você não conseguiu guardar. E aí é um problema. Porque se você estudou e você não lembra o que você tiver estudado, então é um risco muito alto de chegar na hora da prova e de repente você não lembrar aquele conteúdo para poder acertar a questão. Mais um motivo para você sapecar em cima dos resumos. Tá aí, ó. Tá querendo motivação? Tá aí, ó. Toma, responde os simulados agora com força total. Porque até eu fiquei preocupado agora. Eu preciso saber se você está bem o suficiente para poder fazer a prova. O doutor falando que o negócio está sério.
Pois é, então vamos para cima dos simulados. E vamos dar graças a Deus porque a gente vai ter tempo para poder corrigir isso caso isso seja um problema grave. Porque se for necessário ter que estudar tudo de novo, dá tempo você estudar tudo de novo. Certo. Entendeu? Se for o caso de você errar todas as questões do simulado, por exemplo, caraca, eu tô ruim de pedra, tô assim uma calamidade pública, tô terrível, tô assim, nossa senhora, tô pela hora da misericórdia, tô pior do que bigode de barata. Então aí é hora de sentar e estudar tudo de novo. E aí, durante o estudo, vai fazendo um resumo. À medida que você for estudando, e é importantíssimo fazer o resumo, sabe por quê? A nossa memória ela é muito fotográfica. Então, quando você consegue colocar no papel, você está exercitando a tua mente. Estudei o conteúdo. Não tem aquele ditado que às vezes o pessoal diz que quando a gente está ensinando, a gente aprende 2 vezes? Não sei se tu já viu esse ditado. Porque você, na verdade, não é o fato de você estar ensinando, é o fato de você estar replicando aquilo que você aprendeu. Você está repetindo aquele conteúdo de novo. E aí, quando você está repetindo aquele conteúdo de novo, você está exercitando a frequência na tua mente. Porque a nossa memória ela é dividida, didaticamente falando, digamos assim, em 3 partes. Nós temos a nossa memória de curto prazo, a nossa memória de longo prazo e tem um limbo aqui no meio. Sabe o que é o limbo? É aquele bom e velho branco que dá na hora da prova, naquela hora. Você olha para aquela questão ativo biológico. E aí, me dê um exemplo de exceção de ativo biológico. Aí você vai lá, aí está lá no item A, uma vaca. No item B, uma planta. No item C, um camarão. E no item D, planta portadora. Aí você fica, meu Deus, ativo biológico. Eu estudei esse conteúdo. Eu vi isso, eu lembro o que o professor falou. Ai, meu Deus, eu lembro. Ai, eu não lembro, não sei. É o limbo. Fica só o feixe de memória. A exceção do ativo biológico é a planta portadora. E aí você fica, meu Deus, e agora? E agora? É o limbo. A gente tem que cuidar para que o nosso conteúdo estudado ou fique na memória de curto prazo ou fique na memória de longo prazo. E aí é onde está um grande detalhe da história. Para poder ficar na memória de curto prazo, ou a gente utiliza uma técnica de associação para lembrar o conteúdo com base em alguma coisa, tipo quando eu falei sobre Power Rangers, quando a gente conversou lá sobre fusão, cisão e incorporação, ou então quando a gente falou de mamonas assassinas, quando a gente estudou a equivalência patrimonial, que são brincadeiras que eu fiz durante a aula que te remete a lembrar outra coisa. Isso é técnica de associação. Ou então, quando tem alguma coisa muito marcante, por exemplo, tu estava estudando um conteúdo e de repente o Jonatas, teu futuro marido, te pediu em casamento, por exemplo. Foi um momento marcante. Estou chutando um nome aleatório, nem sei se é Jonatas. Mas enfim, só para contextualizar. Então, assim, ó, quando acontece uma coisa muito marcante na nossa vida, vai para a memória de longo prazo. Mas se não for algo marcante na nossa vida, tem que ir para a memória de curto prazo. E como é que eu guardo alguma coisa na minha memória de curto prazo? Simples. Quando eu passo o recado para a mente que aquilo ali eu preciso utilizar frequentemente. É a mesma coisa, por exemplo, tu encontra uma pessoa que tu não viu há 10 anos, por exemplo. Existe uma probabilidade muito grande de tu lembrar a pessoa, mas tu não lembrar o nome dela. Confere? Acontece muito comigo. Pronto. Por quê? Por que eu não lembro o nome dela, daquela pessoa? Porque ela não está na frequência da minha mente. Eu não uso constantemente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu perguntar qual é o nome dos professores do semestre passado na faculdade, provavelmente você não lembra o nome de todos. Mas se tiver algum que marcou você, você vai lembrar o nome daquela pessoa. Confere? Sim, sim. Não tem aquela pessoa que marca, às vezes, a gente? Pois é. Sim. Então, isso é memória de longo prazo. Se não for na memória de longo prazo, está na memória de curto prazo. Por exemplo, hoje eu estou na sua memória de curto prazo. Se eu perguntar o meu nome, é capaz de você responder. Ou pelo menos eu espero que sim. Como é meu nome? Professor Oswaldo Marques. Aí, ó. Lembrou até meu sobrenome, olha aí, ó. Meu Deus! Tá vendo? Ó? Estou na sua memória de curto prazo. Estou na sua memória de curto prazo. Quem sabe se daqui a 10 anos você vai lembrar meu nome? Se eu marcar a sua vida de alguma forma, provavelmente sim. Se não, de repente você olha ali, é o professor que eu estudei numa época e tal, provavelmente você não lembra meu nome. Talvez sim, talvez não. Vai depender se eu ficar na memória de curto ou de longo prazo.
E o que eu faço para poder manter na memória de curto prazo? Revisões frequentes e periódicas. E eu não vou revisar mais o conteúdo em cima da videoaula, não vou assistir tudo de novo. Nem vou pegar a apostila tudo de novo, também não. Vou estudar por onde? Pelos resumos. E aí o primeiro resumo que você fizer, grava um áudio aí pelo celular e bate uma foto. Porque aí quando você for revisar um conteúdo, bota esse teu fonezinho de ouvido, olha para a foto e escuta o teu próprio resumo. Você já está fazendo uma revisão de um determinado conteúdo. Sem nem cansar muito, sem nem gastar muita energia. Só o fato de você estar ouvindo a tua voz repetindo constantemente aquele determinado conteúdo, pronto. Você vai lembrar da matéria. É o tempo que você pode usar, agora não, porque a gente está de quarentena, né? Nós estamos isolados dentro de casa. Mas, por exemplo, quando você for para o trabalho, quanto tempo tu leva? Tu está trabalhando hoje ou não? Não, estou em casa. Tá disponível para o mercado de trabalho. Né? Exatamente. Então para você tá tranquilo. Você pode simplesmente botar um áudiozinho aqui para poder estudar. Mas, por exemplo, tem gente que trabalha de manhã, de tarde, faz faculdade à noite, chega em casa de madrugada. Mas gasta 2 horas para poder chegar no trabalho. E aí essas 2 horinhas que você está indo para o trabalho, é o tempo que você pode estar aqui com o fonezinho de ouvido ouvindo. No deslocamento. No seu caso, na hora que você estiver cansada de estudar, tá sem saco, vou fazer uma revisão agora. Bota o fonezinho de ouvido, escuta o teu áudio e fica vendo, acompanhando. Sabe como é que você pode organizar isso de um jeito top? Filé, os resumos e os áudios, eu vou dizer. Uma tecnologia absurda. Você vai fazer o seguinte, ó, vamos supor que o Leandro, que está aqui agora, que entrou aqui agora, batendo palminha, botou um coraçãozinho assim, ó, pra Joiane. Mentira, não tem um coraçãozinho não. Só bate de palma. Vamos supor que o Leandro seja o teu crush, certo? Aí o que você vai fazer? Você cria um grupo no WhatsApp, você e ele. Certo? Aí, ó, o Leandro tá dizendo aqui, ó, passei 3 horas esperando a Joiane me dar uma resposta e nada. Mentira, cara. Não, professor, hoje passei 3 horas estudando. Beleza, Leandro. Ó, então, espero que a mulher dele não esteja assistindo, viu? Não é? Ou, quem sabe, ele é solteiro e eu não viro padrinho de casamento, né? Nunca se sabe, né? Olha que eu impliquei tanto com um casal uma vez lá no curso, que eles acabaram se casando, viu? Às vezes o meu cupido acerta, viu? Às vezes o meu cupido acerta. Vai que o Leandro é de São Luís do Maranhão. Ô, louco, né? É o destino. Coloca aí, Leandro, teu estado. Pois é, né? Leandro, coloca aí, tu é de onde, cara? Qual é o estado? Se você disser que é São Luís do Maranhão, eu vou dizer, viu? É pra casar. É pra casar. Então aqui, ó, o que você vai fazer? Bota o Leandro no grupo, só que o que você vai fazer depois? Tira o Leandro do grupo. Ele vai perguntar, por que você me tirou do grupo? Calma, amor, eu estou cuidando do nosso futuro. Por quê? Porque o grupo no WhatsApp vai ficar só você e você, não vai ter mais ninguém. Aí o que você vai fazer? Cada grupo vai ser um módulo do portal do aluno. Um módulo de teoria da contabilidade, cada grupo vai ser uma disciplina. Teoria geral, normas, auditoria, ética, perícia. E aí o que você vai fazer? Tira a fotinha e grava o áudio. Tira outra fotinha e grava o áudio. Tira outra fotinha e grava o áudio. Uau! Você vai ter os grupos no WhatsApp com tudo organizadinho. Quando você precisar, abre a fotinha, abre o áudio e tá lá. Tudo filé, organizado. Olha que prático que dá para fazer. E não exige grandes dificuldades. Não precisa de um software, um programa mirabolante e tal. E dá para fazer. Então, faz os resumos. Faz o resumo que vai te ajudar muito na hora que você for fazer as tuas revisões. Daí a importância tão grande do resumo. Primeiro, porque é a hora que você vai explicar para você mesmo aquilo que você aprendeu. Então, se eu estou terminando de estudar e eu não estou conseguindo explicar nada, então, ou eu não prestei atenção no que eu estava dizendo, ou então eu não entendi nada. Então, vou ter que estudar de novo. Então, assiste lá as aulas e, em seguida, faz os resumos. Ou então, vai fazendo os resumos na proporção que a aula for acontecendo. À medida que tu está assistindo a aula, vai fazendo o resumo. Tem uma funcionalidade bem legal lá dentro do programa que você pode aumentar a velocidade do vídeo. Eu uso. Pronto. E aí um vídeo de meia hora, de repente você assiste em 20 minutos. E por incrível que pareça, aumenta o teu poder de foco e concentração. Quando você aumenta a velocidade do vídeo, sabia?
Eu vou te dizer por quê. É meio louco isso, mas você pensa, Oswaldo, se na velocidade normal eu já não estou conseguindo entender direito, imagina se eu botar na velocidade rápida. Aí é que eu não vou entender nada, eu vou pirar o cabeção, vou ficar doida, maluca, mais do que eu já sou. Minha Nossa Senhora, calma. Ó, pensa comigo. Tu dirige? Dirige. Sim? Pensa comigo, é mais ou menos meio que intuitivo, não é certo fazer isso, mas as pessoas fazem. Quando você atende uma ligação, normalmente as pessoas baixam a velocidade do carro. Confere? Por que a gente baixa a velocidade do carro? Por um simples motivo. Porque agora eu tenho que dividir minha atenção entre olhar para frente e atender o telefone. Então você diminui a velocidade do carro. Então quando você assiste uma aula na velocidade normal, você consegue dar conta das coisas que estão acontecendo do lado. Agora imagina você dirigindo um carro a 200 km por hora. É capaz de tu não olhar mais nem pro lado para saber se tiver alguém aqui que tá aqui, ó, dirigindo o carro, e alguém, mulher, não sei o que, cala a boca, desgraçada que eu tô dirigindo aqui, sai, para de falar aqui comigo. É capaz de você nem olhar pro lado. Por quê? Porque você tá tão rápido olhando para frente que você tem que estar aqui concentrado, frenética ali, ó, e não dá nem para piscar o olho. Confere? Tô falando verdade? Sim. Pois é. Então, com o vídeo é da mesma forma. Quando a velocidade do vídeo aumenta, o teu poder de foco e concentração aumenta também. Porque o teu cérebro vai ter que processar mais rápido para poder entender o que está dizendo lá. Aí você vai ter que ficar assim, ó, mais frenético. Isso aumenta o teu poder de foco e de concentração durante a aula. Se teu foco e a tua concentração aumenta, consequentemente, o teu poder de aprendizado vai aumentar também. Olha aí que legal. Eu vou criar vergonha na minha cara mesmo. Ai, Jesus amado. Eita, professor. Bom. Mas deu para entender aí? Deu para ajudar? Deu para ajudar bastante. Assim, a questão do resumo, eu tinha essa dificuldade, né? Vamos ver agora, porque eu disse, não, eu vou voltar do zero como se eu não tivesse visto nada. E, assim, eu fazia os resumos, assistindo a aula, eu fazia logo os resumos, né? Mas fazendo esse resumo, como terminar de assistir a aula, de assim, não olhar para a aula, eu não lembro tudo que é importante, entendeu? Uhum. Então eu tenho essa dificuldade. Certo. Então vamos trocar as bolas. Ao invés de você fazer o resumo no final da aula, faz durante a aula. Ok. Certo. E posta lá no grupo, que eu quero ver o resumo. Tá bom. Cobrar. Tá bom. Viu? Certo. Quero ver o resumo de todos os moldes, de todas as unidades lá no grupo. Tá bom. E eu vou botar o pessoal para se pegar, viu? Vou botar o pessoal para cobrar. Conto com a ajuda de vocês. Bora, tamo junto. Olha lá. A terceira pergunta é essa. Percebo que não sou boa na hora... Essa aqui eu já fiz, né? Quarta. Facilidade de perder a concentração. Fico distraída às vezes por besteira. Aí eu perco a linha do raciocínio e levanto e paro de estudar. Mas tu chuta o balde também, né? Tu vai no extremo logo. Goiânia, faz comigo não, cara. Tu chuta logo. Tua mãe sabe como a gente é. Tipo assim, ó. A gente não suporta zoada. Então, às vezes as pessoas vêm, começam a fazer zoada do meu lado, eu me estresso logo e pronto. Ó, tem uma... A primeira coisa em relação à concentração que você pode fazer é a questão da velocidade do vídeo, que eu falei agora há pouco, né? Certo. Uhum. A outra coisa que você pode fazer, se você for se distraindo ao longo do caminho, o que você pode fazer? Cria um blocozinho de anotações do lado, para que você possa anotar suas distrações. Vamos medir as distrações a partir de então. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, cria um blocozinho de lado, aí você começa a anotar, por exemplo, me distrair porque eu esqueci de ligar para o crush para desmarcar o encontro de hoje à noite, por exemplo. Aí você vai lá e coloca. Assim que eu terminar a aula, eu vou ligar para o crush. Ou então, esqueci de pagar a conta do meu celular. Meu Deus! E agora? 20 minutos a mais ou a menos não vai mudar em nada a sua vida. Então, o que você faz? Vai lá e anota ali do lado. Quando eu terminar de estudar, pagar a conta do celular. E de preferência, quando você terminar de anotar, fala em voz alta o que foi que você anotou.
para que depois você não fique na dúvida para saber se você já colocou ou não na sua ficha de distrações. Estou colocando aqui pagar a conta do telefone depois. Porque, por exemplo, não sei se aconteceu contigo, mas já aconteceu muitas vezes comigo, de eu sair do carro, alarmar o carro, no meio do caminho eu me pergunto, será que eu alarmei o carro? Aí eu volto. Aí no meio do caminho eu vejo, estava alarmado. Então, E aí, conversando com alguns colegas aqui da parte de neurologia, que são médicos e tal, ajuda muito na memorização quando você fala para você mesmo o que você está fazendo. Aí eu digo, então tá bom, vou fazer. Aí, a partir de então, o que eu faço? Quando eu saio do carro, eu vou lá e digo em voz alta, estou alarmando o carro. Nunca mais eu esqueci. Nunca mais no meio do caminho. Faz meio coisa de doido. Mas eu faço isso. Eu saio do carro, eu digo, estou alarmando o carro. Pô, se alguém disser assim, eu pego o doido, eu digo, dane-se. O dia que os outros pagam a minha conta, o que os outros estão dizendo. Até lá, nem tchuiu, como diria minha irmã, não tô nem tchuiu. Deixa o povo endoidar. Certo? Então faça isso. E aí, assim, à medida do tempo, você vai ver, porque o que acontece? Por que a gente gera tanta distração? Porque a nossa mente, ela pensa da seguinte forma, aquela coisa que eu estou lembrando agora é porque eu tinha esquecido. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu lembrei, a minha mente vai ficar buzinando aquilo ali na minha cabeça direto para que eu não esqueça de novo. Então, é uma medida de proteção do nosso organismo fazer isso. A nossa mente vai ficar buzinando para eu não esquecer. Agora, a partir do momento que eu estou com um bloquinho de anotações aqui do lado, anotando todas as minhas distrações, que são pendências que eu tenho que fazer depois, naturalmente a nossa mente vai relaxando. Porque ela sabe que se eu esquecer, é só recorrer àquele papelzinho de anotações. E se a distração for alguma coisa fútil, aí eu queria tanto parar para poder ver o Instagram, para depois eu olhar o Facebook, olhar o grupo do WhatsApp da família, que é fenomenal, né? É uma maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí aquelas fotos, vídeos, piadinha, não sei o quê, é só isso, né? Vira e mexe tem alguma coisa importante, mas no meio do caminho, 80% é bom dia, boa tarde, boa noite e vídeo de besteira. O tempo inteiro. Mas a gente quer entrar para poder ver. É que nem geladeira, a gente sempre sabe o que tem dentro. Mas vira e mexe dá vontade de abrir para ver se vê alguma coisa de novo. Deixa eu abrir aqui para ver se brotou alguma coisa de diferente na geladeira, que eu não coloquei, inclusive. Né? Ou para comer. Exato. Então, assim, E aí assim, Joiane, a gente tem que entender que a coisa ela é um processo gradativo. A gente precisa avisar para a nossa ansiedade que a gente não vai ficar bom do dia para a noite. O que eu estou dizendo para você aqui não vai funcionar assim de hoje para amanhã. Isso requer treino, requer dedicação, requer frequência, requer construção de hábito. Quando você começar a construir um hábito e criar uma rotina para aquilo ali acontecer, com o passar do tempo é que você vai conseguir melhorar essa performance. Não vai ser do dia para a noite. Então, se você se distrai muito durante o estudo, não vai ser amanhã que você vai melhorar milagrosamente. É a mesma coisa de querer ir para a academia e em um exercício de abdominal querer ficar com a barriga de tanquinho. Não vai acontecer. Requer tempo, dedicação, empenho, força de vontade, requer uma frequência. Quem chegou um dia a conseguir barriga de tanquinho não conseguiu do dia para a noite. Ela conseguiu porque ela treinou durante bastante tempo. Frequência, hábito, que é o que você precisa construir. A partir do momento que você conseguir criar uma rotina, conseguir construir um hábito e conseguir, acima de tudo, se policiar, quando você conseguir se policiar, aí as coisas vão melhorar. E se tiver alguma coisa que te distrai muito, por exemplo, o celular, o que faz? Estou estudando, pega o celular, bota no modo avião e tira de perto de ti. Coloca longe de você as coisas que te geram distração. Então, se o celular te causa distração, tira ele de perto de você. É a mesma coisa. Uma vez eu estava numa cafeteria, tomando um café com um colega meu, a gente estava discutindo negócios, né? E aí ele falou para mim que estava com um problema de açúcar, excesso de açúcar no sangue e tal, e estava fazendo meio que uma dieta, né? Só que evitando açúcar, né? E aí a gente estava tomando um café, e aí junto com o café vinha uma barrazinha de chocolate. E aí o que ele fez? Ele pegou a barra de chocolate, enrolou num papel e deu para a primeira pessoa que passou na rua.
Eu olhei assim pra ele assim, cara, e eu não entendi nada. Eu falei, cara, não entendi. Pegou o chocolate, enrolou no papel, foi lá fora e deu pra alguém que passou. Qual o motivo? Cara, é que eu tô fazendo um tratamento e eu não posso comer doce. Se eu pegar, tomar o chocolate, simplesmente tomar o café, simplesmente tirar o chocolate e botar ali do lado, eu vou ficar olhando pro chocolate direto. Vai ser uma tentação enorme para mim. Então o que, que eu faço? Eu tiro a distração da minha frente. Acabou. Ele vai no extremo. Então se ele não pode comer chocolate e tem uma barra de chocolate, ele tira da frente dele e acabou. Então a mesma coisa a gente tem que fazer. Se o celular é uma distração para a gente, tira o celular da frente. Só pega o celular depois que estudar. E pode ser que no primeiro dia dê aquela crise de abstinência, né? Você está ali estudando e você fica, ai meu Deus, o que está acontecendo nas redes sociais? Será que aquela mocra é aquela... Porque a mulher tem um negócio das inimigas, né? Tem as inimigas, né? O homem não tá nem aí para Chuyu, mas a mulher não. Aquela menina cortou o cabelo para ficar igual com o meu. Aquela outra comprou a roupa parecida com a minha. Aí tem todo um gingado como é que se diz? De uma rivalidade que as meninas normalmente têm, né? Tô mentindo ou tô falando a verdade? Verdade. Pois é. Então dá aquela crise de abstinência de pegar o celular. Aí aquela hora, cara, então tem que estudar rápido para poder terminar, para poder pegar o celular. Coloca a meta e, como mamãe diria, primeiro as obrigações, depois o lazer. Então faça isso que vai melhorar aí a questão da sua distração durante o estudo. E lembre-se, é uma construção de hábito, tá? Você não vai ficar boa do dia para a noite. É preciso uma dedicação constante dia após dia. E com o tempo você vai aprimorando e vai melhorando. Não vai ser uma coisa que vai melhorar do dia para a noite. Verdade. Tá bom, professor. Ok? Ok. Então tá bom. Certo. Manda a próxima. Outra. Perco muito tempo fazendo uma questão. Troco os assuntos. E mesmo perdendo esse tempo todo, eu não acerto a questão. Vamos lá. Diane. Ó, lá nas aulas, eu sempre explico para os alunos para fazer o QR. Lembra do QR? O quadro resumo? Quadro resumo. Pois é. Toda questão que você for resolver, é importante que você destaque o que tem de importante naquela questão. E vai fazendo um quadrozinho resumo. Porque às vezes a questão é grande, tem uma ruma de dado, e você termina de ler a questão, você não sabe nem para onde é que começa. Então, à medida que você for lendo, vai anotando, vai grifando, ou vai criando um quadrozinho do lado, anotando o que tem de importante naquela questão. Para quê? Para quando você terminar, ao invés de você ler a questão todinha de novo, você vai no QR, olha lá o que o examinador queria, para você poder responder a questão. E lembra, toda vida que você for responder questão, principalmente com questão de cálculo, que é onde acontece esse problema com a frequência maior, é importante que você entenda o começo, meio e o fim de como é que resolve a questão. Veja um mapeamento. Por exemplo, quando você vai lá no módulo de custos, eu digo lá como é que resolve a questão de custo, não tem lá primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. Eu não digo lá etapa por etapa o que tem que ser feita. Por exemplo, vou responder uma questão de custeio por absorção. Aí eu digo lá, qual é o primeiro passo? Identifica qual é o critério de rateio. Segundo passo, procura os custos direto e indireto. Terceiro passo, procura se tem 2 ou mais produtos, porque se tiver só um, todo o custo vai ser direto. Se tiver 2 ou mais produtos, vai ter um custo, o custo fixo vai ser indireto. Se o custo fixo for indireto, qual é o próximo passo? Tem que encontrar um critério de rateio. Encontrei o critério de rateio, próximo passo. Pega o critério e aplica no custo fixo, para poder diluir entre os produtos. Soma o custo direto mais o custo indireto. Acha o custo total. É isso que a questão está pedindo? Ok. Está pedindo o custo unitário? Pega o custo total e divide pela quantidade de unidades. Ou seja, existe um passo a passo. Porque às vezes as pessoas acabam se perdendo no meio do caminho porque elas não anotam esse passo a passo, não guardam o processo, como é que a questão tem que ser respondida, e aí chega na hora da prova, começa a fazer uns rabiscos, não sabe qual é o próximo passo que tem que dar, e aí você fica naquela noia de que acha que não vai terminar nunca a questão, e qual é a providência que a gente faz? Desiste da questão e pula para a próxima. Exatamente por conta disso. Então assim, ó, toda vida que você tiver resolvendo questões, é importante que você não simplesmente resolva a questão, mas é importante que você pegue e que você estude a questão. Porque quando você estuda a questão, você não está simplesmente resolvendo, você está fazendo outras perguntas. Qual é a disciplina que está caindo aqui essa questão? Qual é o assunto que o examinador está cobrando? O que ele quer que eu saiba?
quais são as pegadinhas que ele pode colocar aqui, ó. Quando a gente consegue entender as questões por esse outro lado da moeda, a coisa flui de uma forma completamente diferente. Porque vai chegar ao ponto de você conseguir olhar para a próxima questão e dizer, caraca, você começa a ler a questão, aí você começa a ver, putz, o examinador vai cobrar isso aqui. Porque você não resolveu a questão, você estudou a questão, é diferente. Então, quando você abraça, e a mulher tem um poder enorme na frente do homem de fazer isso. Porque a mulher ela tem um senso crítico muito mais aguçado. Ela consegue enxergar as coisas muito mais a fundo do que o homem. Então, comece a ler a questão, não simplesmente querendo responder, mas primeiro entendendo o contexto do que está sendo cobrado. Qual é o assunto, qual é a disciplina, o que o examinador quer que eu saiba e como é que eu vou responder a questão. Organiza tudo no quadrozinho, um resumo do lado e vai no passo a passo de como é que resolve a questão. Aproveita esse tempo que a gente vai ter agora, uma oportunidade ímpar que ninguém nunca teve na face da Terra, de ter tanto tempo assim para poder se preparar para a prova, de repente zerar tudo, começar de novo e se preparar de uma forma mais consistente. Estudando as questões e não simplesmente resolvendo. Às vezes a gente está muito mais preocupada, Joiane, com a velocidade com que a gente está indo do que com a qualidade do caminho que a gente está percorrendo. E aí, às vezes, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Às vezes, a nossa ansiedade nos atropela de forma que faz com que a gente queira simplesmente estudar, ver mais, e a gente não está preocupado em guardar tudo aquilo que a gente aprendeu. Aí é onde está o grande segredo. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade. Porque se você se matar de estudar e chegar no dia da prova você não conseguir responder a questão, então todo o tempo que você investiu foi para a lata do lixo. É melhor a gente ir com a parte do todo de uma forma bem consistente e ter aprendido aquela parte daquele conteúdo de uma forma sólida, do que simplesmente ir para a prova, tendo visto tudo de uma forma muito rápida e aleatória, e chegar na prova eu só pinguei um pouquinho de cada disciplina, estudei muito pouco de quase tudo, mas na hora da prova eu não lembro de quase nada. Então, não se preocupe com a quantidade, principalmente agora, que a gente está com o tempo bem folgado. Vai estudando e consolidando tudo aquilo que você aprendeu, não se preocupando com a quantidade, e sim com a qualidade de tudo que você viu. Aí você vai ver uma diferença absurda na hora que você for resolver as questões. Certo. Tá anotando aí, né? Então... Ó a orelha depois, ó. Pá, acho isso, senão não tá em... Eu tenho que fazer assim mesmo. Ó, deixa eu só dar um aviso rápido aqui, ó. Vai dar 9 horas aqui agora. Quando dá 1 hora, o Instagram derruba a gente. Certo? Então, e o Instagram só avisa pra mim quando tá faltando 30 segundos. Então, tá. Quando tiver com 30 segundos, viu, pessoal? Joiane e o pessoal que tá ouvindo aqui a gente, assistindo. Eu vou encerrar essa transmissão ao vivo e logo em seguida eu já abro o outro. Né? Então é só aguardar que daqui a pouco eu abro o outro quando tiver que fechar para a gente dar continuidade e não perder a linha, tá? É só para a gente deixar logo avisado e alinhado que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Ele só deixa 59 minutos. Mas vai lá, vamos aproveitar aí, enquanto o Instagram não derruba, vamos continuando. Certo. Professor, quando começa a estudar um módulo, que às vezes tem 10 ou mais unidades, fico ansiosa em terminar logo aquele módulo. Dias depois, não lembro o conteúdo. E fico preocupada porque é um assunto complexo. Pronto. Aí a ansiedade de novo querendo atropelar a gente. Certo? A gente está preocupado com o fim e não com o começo. A gente está preocupado com o último passo, quando na verdade a gente tem que estar preocupado só com o primeiro. O que vai fazer você conseguir a sua aprovação não é o dia da prova. É o passinho que você vai dando a cada dia. É um passinho a cada dia. Um pedacinho de cada vez. Por exemplo, vamos supor que você... É como se fosse tipo assim, ó. É como se você estivesse preocupada hoje. Vamos supor que hoje você estivesse engravidado, certo? E você estivesse preocupada hoje com o dia do parto. Mas você nem fez o pré-natal.
Agora que tu descobriu que engravidou, e tu já está preocupada com o dia do parto, a barriga nem cresceu ainda. A gente está preocupado com o fim, não com o começo. Mas isso é uma coisa normal de todo mundo. A gente se preocupa sempre com o fim, não com o começo. É como se você fosse dirigir de carro de São Luís para Fortaleza. Ou então nem que fosse para o shopping, perto da tua casa. Quando você pega um carro e dirige, tu só consegue olhar, sei lá, 10 metros para frente, confere? Sim. E os outros 10 metros que tem para frente, depois dos 10 metros? Sei lá. Quando eu chegar nos próximos 10 metros, eu vou descobrir o que tem nos próximos 10 metros. E a gente vai indo de 10 em 10. Então é como se fosse dirigir um carro. Tem que ir um passo de cada vez. Então assim, ó, o que a gente tem que se preocupar? É o com o que está na nossa frente. Se tem muita coisa lá, não tem problema. Eu vou dar um passinho de cada vez. Qual é a minha missão para hoje? É assistir as 109 videoaulas? Não. A minha missão de hoje é o quê? É assistir 3 aulas. Então eu tenho que me preocupar com hoje e não com o amanhã. Não com a semana que vem. Não com o mês que vem. Eu tenho que me preocupar com o passo que eu tenho que dar hoje. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que assistir 3 aulas. Eu fiz as continhas. Se você estudar 3 aulas por dia e estudar umas 4 ou 5 aulas no sábado, em 2 meses e um quebradinho, dá para ver todo o conteúdo no portal do aluno. 3 aulas por dia, 3 aulas por dia e 4 a 5 aulas no sábado. Domingo é dia para fazer revisão, então nem precisa estudar no domingo, é só revisar. Então assim, não se preocupe com o todo, se preocupe só com o que você vai ver no dia. É só isso. Se tem muita coisa lá dentro, esquece tudo que tem lá dentro. Foca só no dia. O que eu tenho para ver hoje? O que eu tenho para fazer agora? A nossa ansiedade é por quê? Porque às vezes a gente fica muito tensionado pelo todo. E é muita coisa. De fato é. Só que eu só tenho que me preocupar com o primeiro passo. E quando eu terminar o primeiro passo, aí dá o segundo. E quando eu terminar o segundo, dá o terceiro. E por aí vai. Um passinho de cada vez. Tenta esquecer o todo e olhar só para a meta do dia. Porque a meta do dia é mais fácil. Mas deu para entender aí, Juliane? Deu sim. Tá preocupada com o todo, cara. Não é para se preocupar com tudo, não. Porque se a gente for se preocupar com tudo, a gente vai endoidar da cabeça, literalmente. E principalmente para mim, por exemplo, são 591 conteúdos que tem no edital. Então imagina aí todo o planejamento que eu tenho que fazer para poder estruturar todo o curso de vocês lá. Se eu for pensar no número 591, eu vou endoidar. Mas se eu pensar só em teoria da contabilidade e ver quais são os assuntos que são mais importantes, é uma missão menor, confere? Sim. Então pronto, então eu vou pensar só nisso. E dentro de teoria da contabilidade, quais são os temas mais importantes? Eu vou separando em módulos. Aí dentro de cada módulo, qual é o assunto que eu tenho que abordar? É esse. Então pronto. Então não vou me preocupar mais com tudo. Eu vou me preocupar com essa disciplina e com esse módulo. Terminei esse daqui? Terminei, beleza. Qual é o próximo? É esse aqui. Então eu vou falar só sobre isso aqui. Terminei, ok. Qual é o próximo? E aí você vai plantando a sementinha. Uma hora você vai terminar. Então esquece o todo e olha só a missão do dia. A missão do dia vai ser mais fácil. Olha essa. Vai. Professor, como posso fazer para não me enrolar com as questões teóricas na hora da prova? Pois no primeiro simulado só acertei 11 questões e parei logo, nem me arrisquei em fazer os outros. Aí de novo, né, Juliana? Tu chuta o balde, cara, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que é aí no teu estado, tá? Mas aqui em Fortaleza chutar o balde é quando a gente desiste de alguma coisa. A gente... não quero mais não. Tipo isso. Então assim, ó. A gente tem que entender que nem tudo acontece no tempo e na velocidade que a gente gostaria que fosse. Ó, só para tu ter uma ideia clara do que eu estou dizendo. Há uns 12 anos, mais ou menos, eu estava fazendo uma auditoria lá em Garanhuns com um colega meu. E aí, quando a gente chegou lá na empresa, que a gente estava lá no hotel, ele começou a se arrumar para poder ir para correr na praça. Eu digo, correr na praça, cara, esse bicho tá doido, pelo amor de Deus.
E aí, ele pegou e ainda me chamou, de bora, Oswaldo, vamos correr também. Vou nada, na época eu era só o graveto, só o osso, só o palito de fósforo, só o vem. Eu digo, vou nada, macho, eu já sou magro aqui, tu ainda quer que eu vá correr? Tu é doido, pelo amor de Deus. Tem cabimento não, macho. Aí, não, cara, bora, vai ser massa e tal. E tanto ele me encheu o saco, eu acabei indo, tá, acredita? E é engraçado, porque eu me lembro que estava fazendo 12 graus no dia, e a gente foi correr de bermuda e camiseta. E o pessoal lá na pracinha correndo de calça jeans, de tênis, né, camisa manga longa e de gorro na cabeça. Aí eu não sei se o pessoal que estava olhando, estava correndo olhando pra gente, se estava achando a gente bonito ou se estava achando a gente muito mungangoso, né? Muito fora do padrão, digamos assim, né? Porque tava todo mundo empacotado e a gente correndo de bermuda e camiseta, né? O fato é que a gente começou a correr, o Rambam deve ter corrido 1h30, né? Deve ter feito aí, sei lá, uns 12, 15 quilômetros, mais ou menos. Se eu tiver corrido 15 minutos, eu acho que eu corri muito. Deve ter corrido, sei lá, uns 200 ou 300 metros. E quando eu terminei, eu estava com falta de ar, eu estava cansado, destruído, minhas pernas estavam doendo. Eu me arriei lá no chão lá e fiquei lá deitado lá, como se tivesse assim, sem pai nem mãe, destruído, morto, acabado, sepultado. Não conseguia nem ficar em pé direito. E aí, então olha o desastre que foi, né? Era para ter corrido muito e eu não consegui correr quase nada. Mas aí 2 dias depois eu voltei e fui correr de novo. E aí de repente eu consegui, sei lá, correr 500 metros. E aí um tempinho depois de novo eu estava correndo 1 quilômetro. E aí um pouquinho depois de novo eu estava correndo 3. E hoje eu corro 15. Então não é que hoje eu acordei e estou correndo 15 quilômetros. Né? Foi um processo de construção ao longo do tempo. Entende? Então assim, ó, a grande questão que você precisa entender é que as coisas não acontecem no tempo e na velocidade que a gente gostaria que fosse. Tudo é questão de frequência e hábito. E, de novo, se você está errando nas questões, é a temperatura que a gente precisa para poder saber onde é que você tem que melhorar. Só tem um jeito de saber onde é que a gente tem que melhorar. Como? Resolvendo questões. E, Oswaldo, estou errando as questões. Ótimo que você está errando agora, porque essa é a hora de errar. Errou a questão? Vai lá para a ficha técnica. Anota lá. Anotou na ficha técnica? Agora é a hora de você sentar e estudar com profundidade aquela parte do conteúdo que você errou. Porque se cair na hora da prova e você errar de novo, aí não. Aí não dá. Então tem que, como é que se diz? Tem que perseverar. Se estiver apanhando, levanta. Oswaldo, apanhei de novo, levanta de novo. Oswaldo, se eu apanhar de novo, eu vou chorar. Levanta de novo. Ó, os jogadores, o pessoal da natação de alta performance, eles têm umas câmeras muito boladonas que te filmam em câmera lenta para poder ver cada milésimo de esforço físico que tu faz da natação. Porque, por incrível que pareça, quem ganha a competição não é a pessoa que é mais forte, é a pessoa que tem a maior técnica, que tem a melhor técnica. Porque não é simplesmente dar uma abraçada, é você saber a hora certa de como é que você vai furar a água com o teu braço, para ter o mínimo de desgaste possível com o máximo de força que você puder ter. Então é uma combinação de fatores. E aí, isso tudo vai para um computador que vai fazer uma cronologia lá de como é que está teu processo para saber onde é que você tem que melhorar. E ele vai chegar para ti lá e vai dizer, olha, na hora que você estiver saltando, você dá um impulso com o dedo midinho para o teu lado direito, um pouquinho na frente quando você saltar. Aí aquele impulso que aquele cara dá, faz ele chegar lá na frente do outro lado com 1 milésimo de segundo de diferença do segundo lugar. E ele ganha o campeonato. Por conta de 1 milésimo de segundo. E como foi que ele conseguiu aprender aquele 1 milésimo de segundo? Porque alguém falou para ele onde é que ele podia melhorar. Aí é a cereja do bolo. E nos estudos só tem uma forma que a gente pode aprender e de saber como é que a gente pode melhorar, errando. Porque é a hora que a gente sabe onde é que a gente não está bem. Onde é que eu não estou bom? Aqui, porque eu estou errando muito. Ah, então tá bom. Então essa parte aqui é que eu vou estudar mais. E aí você vai estudar com profundidade aquela parte do conteúdo. E aí, repito, é chato estudar aquela parte que a gente é ruim. Não é uma coisa que motiva a gente, não é uma coisa que palpita o coração, digamos assim. Mas é uma coisa que é um mal necessário. Porque
porque a gente tem um objetivo maior lá na frente. Então, assim, não chuta o balde de cara, não. Se tiver errado 10 questões, beleza. Então você vai ter 10 conteúdos para você poder estudar. Eu fiz um simulado com 30 questões, errei as 30, tá bom. Vamos lá, vamos estudar as 30 questões agora. Quais são os conteúdos dessas 30 questões? X, Y, Z. Então, beleza. Então, nos próximos dias, eu vou parar aqui e vou estudar esses 30 conteúdos. Vai chegar uma hora que você vai bater todos os pontos que você era ruim. E aí ninguém te segura mais. Porque a partir do momento que você é forte naquilo que você era fraca, pronto. Ninguém segura mais a Joiane. Agora é disciplina. Para não chutar o balde de cara. Ó, só para ter uma ideia, eu vou confessar aqui uma coisa para ti aqui, ó. Cara, parece mentira, né? Para quem vê acha que não é verdade. Mas em 2016, finalzinho de 2016, eu só dava aula para turma presencial aqui em Fortaleza. A gente não tinha turma online. Certo. E aí, de repente, um aluno do Acre, mano, viu as fotos lá da gente e disse: professor, pelo amor de Deus, você tem que gravar essas aulas e passar para a gente assistir também. Aí eu fiquei, gravar aula para poder fazer online? Hoje online é uma coisa muito normal, né? Mas assim, há 3, 4 anos não tinha a força que tem hoje, né? E eu fiquei pensando, online, gravação? Digo, não, cara. Aí de repente veio alguém de São Paulo: professor, essa aula aí deve ser massa, tem um bocado de gente, grava aí que eu quero assistir também. Aí, de repente um ou outro, de repente um monte de gente pedindo. Então tá bom, vamos gravar um vídeo, né? E aí eu me lembro que eu contratei um editor, uma empresa para poder fazer a filmagem. Eles foram lá na empresa. E esse primeiro vídeo, na verdade, era só um anúncio para poder avisar que no dia tal eu ia soltar um vídeo. Então, dizer: fala pessoal, aqui é o professor Oswaldo Marques, no dia tal dos Anzóis Pereira eu vou gravar uma aula, eu vou disponibilizar para vocês sobre o tema XYZ. Era só isso que era para dizer. Dava um script de, sei lá, 1 minuto, no máximo. Sabe quanto tempo eu levei para poder gravar esse vídeo? Chuta aí. Ok, horas ou meses? Eu passei 4 horas para poder falar um texto de 1 minuto. Porque eu errava direto. Eu começava: oi, eu sou o professor... Aí errava. Oi, meu nome é professor Oswaldo Marques, hoje eu vou gravar um vídeo... Aí parava. Porque, querendo ou não, quando você vai gravar, às vezes a gente fica com aquela sensação de que a gente precisa ser repórter. E tem que falar todo lindo, maravilhoso, uma postura fenomenal, né? Pensar que é jornal nacional, né? E você fica aqui com aquela postura maravilhosa: oi, tudo bem? Meu nome é professor Oswaldo Marques, não sei o que, pererê. Se as pessoas... De repente, se tu for lá no YouTube e baixar e inverter a ordem, ao invés de procurar o mais recente, procurar o mais antigo, tu vai me ver com uma camisa social azul e eu sempre assim, ó. Falando feito um robô. E eu pensei, tá com os meus botões. Eu disse assim: cara, tô ferrado. Esse negócio de gravar online não vai dar pra mim, não. Como é que eu vou gravar um vídeo de meia hora se um texto de 1 minuto eu tô levando uma manhã inteira? Imagine um vídeo de 30 minutos. Quanto tempo eu vou levar para poder gravar? Uma semana, um mês. Eu digo que não dá para mim, não. E aí deu vontade de fazer o que você falou. Chutar o balde. E aí foi que a sorte é porque o cara que fazia a filmagem da gente, o editor e o editor de vídeo, os dois, eles eram um cara tão legais, assim, eles brincavam, contavam uma piadinha, descontraíam. Eles falavam: Oswaldo, relaxa, cara. Não precisa ter essa formalidade toda, não, cara. Fala tranquilo, fala como se tu estivesse conversando comigo. E aí, com o passar do tempo, eu fui melhorando. Então, assim, hoje eu falo normal na frente de uma câmera, não é porque eu nasci na frente de uma câmera, não. É porque foi uma construção de hábito. Foi uma rotina, foi uma frequência. Hoje o José brinca comigo, ele diz assim, ó: ei, Oswaldo, quando a gente grava agora é um tiro e uma carreira. Ele diz desse jeito. Porque ele começa a gravar e eu tiro um vídeo todinho. Normal, de boa, tranquilo. Mas não é que é fácil. É porque ficou menos difícil por conta da frequência e do hábito. E a mesma coisa que eu lhe digo: se você está errando, não chuta o balde, não. Porque você tem que lembrar, tudo é a forma como você enxerga. Ou você pode enxergar o erro como um fracasso e se decepcionar e se frustrar por ele se chutar o balde.
Ou você pode enxergar um erro como uma oportunidade de você poder melhorar. Aí vai do lado que você vai querer enxergar a moeda. Eu prefiro trilhões de vezes de enxergar como uma oportunidade. Por quê? Porque é o sinal de alerta que eu preciso. Se agora eu sei onde é que eu sou ruim, agora eu sei onde eu posso melhorar. Então pensa sempre nisso. Se eu toda vida que você errar uma questão, você vai parar e vai pensar, caramba, o Oswaldo disse para mim que agora é uma oportunidade de eu poder melhorar. Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu estou errando? Por que que eu estou errando? Qual é a dificuldade que eu estou sentindo? É importante que você faça a você mesmo essas perguntas. Para você entender o que está acontecendo. Por que que eu não estou conseguindo responder essa questão? Qual é a disciplina desse conteúdo? Eu estou errando por quê? Onde é que está a minha dificuldade aqui? Eu errei por quê essa questão aqui? Ó? Vamos lá, vamos ver junto aqui. O que foi que eu errei? Ah, eu errei por conta disso. Porque a questão está pedindo isso, eu achava que era assim, quando na verdade é assado. Lembre-se, quem passa na prova não são os meus alunos mais estudiosos, não são os meus alunos mais inteligentes, não. Não são os alunos mais inteligentes, são os alunos mais esforçados. Eles são que passam na prova. Porque quem é inteligentezão demais, acha que é fodão demais e acha que não precisa de ajuda. São os mais esforçados que passam na prova. São esses que passam. Eu sou um deles, eu não sou um cara inteligentezão bonitão das tapioca. Não, eu só sou um cara esforçado. Simplesmente. Eu vejo os conteúdos, eu vou estudando. O que eu não sei, eu vou lá, estudo e aprendo. E replico para vocês. Não é que eu nasci sabendo de tudo. Às vezes minha monitora olha para mim e diz assim, meu Deus do céu, como é que tu sabe disso tudo, Oswaldo? Não foi do dia para a noite. É uma construção, isso vem desde 2017. Nós estamos em 2020. Então não foi uma coisa que eu aprendi de ontem para hoje. Então lembra, é um passinho de cada vez, um degrau a cada dia, uma vitória de cada dia. E quando terminar, vibra lá, comemora, putz, cara, consegui, deu certo e tal. Entendeu? Vai lá no grupo lá, professor, hoje eu consegui, fiz tantas questões, acertei tantas, legal, tô feliz, show de bola, entendeu? Chuta o balde pra cima, mas chuta de uma forma positiva. Certo. Tá legal? Bom. Legal. Show. Vamos pra frente. Bom, e a última de hoje é a respeito da prova, né? Como devo preparar minha mente na semana da prova ou um dia antes da prova para que o nervosismo ou ansiedade, no caso eu que já sofro disso, e é mais difícil controlar essa situação, né? Para que não atrapalhe ou cause um bloqueio mental e esqueça tudo na hora da prova. Show de bola. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte. Quando a gente vai para academia, tu pratica atividade física, vai para academia, já foi alguma vez na vida? Já. Já. Muito bem. Então você vai saber o que eu vou te falar aqui agora. Por exemplo, se você for para academia e na segunda-feira você foi malhar o bíceps, essa parte aqui de cima do braço, nossa, como eu tô branco, né? Meu Deus. Olha isso aqui, cara. Eu tô quase da cor da parede, velho. Eu tô quase da cor da parede. Minha nossa senhora. Jesus amado. Ó, mas vamos lá. Quando você vai para academia, você malha essa parte de cima do braço, que chama de bíceps. Uhum. Se eu for amanhã para academia, eu posso malhar esse mesmo músculo? Sim. Depende da série, né? Vamos lá. Via de regra, se eu for para academia e hoje eu malhar bíceps, amanhã eu não posso malhar o mesmo músculo em si. Então amanhã eu tenho que malhar o tríceps, essa parte de baixo do bíceps, né? Do braço, quer dizer, né? A parte de cima o bíceps e a parte de baixo o tríceps. Então se eu for para academia, hoje eu posso malhar bíceps, mas amanhã eu não posso malhar a mesma parte, então eu malho o tríceps. Mesma coisa, se eu malho o peito hoje, amanhã eu não posso malhar peito. Por quê? Porque eu tenho que dar um intervalo de descanso de um músculo para o outro para não desgastar o músculo. Porque eu tenho que tensionar o músculo para depois ele relaxar e fazer a contração, que é a chamada hipertrofia, né? Quando você vai para a academia para poder aumentar a massa muscular. Então eu digo isso porque eu tenho alguns amigos que são personal, a gente bate um papo, enfim. A gente troca as ideias, eu aprendo um pouquinho de tudo, né? Então assim,
A nossa mente é da mesma forma. Então pensa, se eu extrapolar o meu estudo no sábado e a prova for domingo, então eu estou cansando esse músculo aqui no sábado, quando no domingo eu vou precisar dele. O que vai acontecer? Vai chegar no dia da prova, você vai ler a questão e você vai estar cansada fisicamente. Aí tu vai terminar de ler a questão, tu não vai saber mais nem o que foi que tu leu. De cansaço mental. Que é pior do que cansaço físico. Então o que a gente tem que fazer? Uma coisa que eu sempre digo pro pessoal é o seguinte, gente, o que você levou uma vida inteira estudando, 3 meses, 4 meses que seja, ou se você levar em consideração todo o tempo de faculdade, 4 anos e meio que você levou estudando, você não vai esquecer em um dia, pelo amor de Deus. Não vai esquecer. Então, tira o domingo, se for o caso, estuda um pouco de manhã, que seja, mas de tarde, de noite, olha, cara, senta, descansa, relaxa. Vai curtir com a tua família, com teus amigos, sei lá, vai conversar com uma pessoa que te faz bem, que te faz feliz, que te traz alegria. Alguém que alivia teu coração de alguma forma, que te distrai de algum jeito. Sábado é um dia para poder desligar, literalmente. Para quê? Para poder esse músculo aqui estar relaxado, para eu poder tensionar ele no domingo. A gente tem que chegar lá bem fisicamente. A gente não pode chegar lá, sentar a bunda e começar a estudar feito um louco no sábado para poder tentar recuperar o tempo perdido. Isso aí quem vai fazer é quem passou a vida todinha e não estudou nada e acha que no dia da prova vai estudar tudo. Aí esse aí vai se matar mesmo de estudar. Porque ele vai para agora ou nunca. Mas para você que vem estudando constantemente, que vem construindo um aprendizado, não é um dia antes da prova que você vai esquecer de tudo. De jeito nenhum. Então tire esse dia do sábado para você descansar, para você relaxar, para você ficar tranquila, de boa, sem, como é que se diz? Sem tensionar a sua mente. E aí, Oswaldo, beleza, entendi em relação ao preparo físico, mas o que eu faço para poder tirar o nervosismo na hora da prova? Eu dei uma aula lá no Portal do Aluno, não sei se você chegou a ver, que foi sobre estratégia de resolução da prova, onde eu separei as provas em grupos. Resumidamente, depois tu procura lá e assiste essa aula, mas resumidamente, o que foi que eu falei? Eu pedi para você separar a prova em 5 grupos. Eu vou resumir basicamente em 2 aqui. O primeiro grupo seria auditoria, ética e perícia. Por que eu estou separando isso para ser o primeiro grupo? Por um simples motivo. O que é o nosso nervosismo? É aquela adrenalina da gente saber se eu chegar na hora da prova, se eu sei conteúdo suficiente para poder fazer uma boa prova. Será que eu vou conseguir responder as questões que estão lá? O nosso dilema é sempre o será. Se eu vou ter ou não conhecimento. Deixa eu só beber com um carocinho d'água aqui. Estou falando feito um bezerro de mamada aqui, a garganta vai secando. Então, assim, a nossa ansiedade nada mais é do que a nossa adrenalina de chegar no dia da prova e saber se o que está lá eu sei ou não responder. Aí imagina, eu já estou nervoso, preocupado, e eu começo a responder normas brasileiras de contabilidade, começo a responder, sei lá, custos, que são questões que normalmente são mais complexas. A gente já está nervoso, preocupado, eu ainda pego uma questão difícil. Imagina se eu errar aquela questão ou se eu não souber. Ao invés de eu ficar mais calmo, eu vou ficar ainda mais nervoso. E se eu ficar mais nervoso, eu fico com mais adrenalina. Minha ansiedade aumenta, eu fico mais preocupado, o tic-tac vai parar de funcionar, pronto, minha mente entra em colapso nervoso, eu esqueço de tudo. Me desestabilizo completamente na hora da prova. O que a gente tem que fazer? Para poder baixar essa ansiedade, baixar esse nervosismo, vamos começar a responder a prova pelo que a gente julgar ser mais fácil. E aí vamos lá, tá? Cada um tem o seu ponto de vista. Via de regra, pelo histórico dos nossos alunos, as disciplinas que eles julgam como sendo mais fáceis são auditoria, ética e perícia. Via de regra. Pode ser que para você seja outra disciplina. Se for, você coloca elas. Mas via de regra, as disciplinas mais fáceis são auditoria, ética e perícia. São 3 disciplinas tranquilas, não tem lá grandes conteúdos, não é uma quantidade grande, e o conteúdo que está, se a gente estudar um pouquinho de forma direcionada, a gente acerta essas 3 questões de cada uma dessas 3 disciplinas sem grandes esforços.
E aí, eu pego uma questão, eu faço a questão e eu acerto, a nossa satisfação vai aumentando. E a nossa autoconfiança vai aumentando também, porque a gente vai ver que a gente está conseguindo evoluir na prova. A gente está conseguindo ir bem. Ah, consegui fazer as 3 questões de ética, graças a Deus. Vamos para a perícia agora. Aí, cai lá, procedimentos periciais. Opa, esse aqui eu estudei. Pá, vai lá, responde. Próxima questão. Ah, laudo pericial. Essa aqui eu estudei. Pá, vai lá, responde. Ah, apuração de haver. Isso aqui eu estudei. Pá, vai lá, responde. Aí vai lá a questão de ética. Ah, dos deveres do contador. Pá, isso aqui eu estudei. Pá, você anota lá. Ah, processo de anuência. Isso aqui eu estudei. Pá, você responde lá. Ah, questão sobre atenuante e agravante. Ah, isso aqui eu estudei. Pá, você... Cara, querendo ou não, você vai ficar motivado na hora da prova. E aí, quando você ficar motivado, você ficar empolgado porque você está vendo a sua evolução, você não vai nem perceber. O teu nervosismo e a tua ansiedade faz isso, ó. Porque você está vendo que está indo bem. É isso que a gente precisa na hora da prova. A gente precisa sentir que a gente está indo bem na prova. Quando a gente consegue sentir que está indo bem na prova, naturalmente a ansiedade e o nervosismo baixam. Por quê? Porque a ansiedade da gente é a preocupação em saber se eu estava indo bem ou não na hora da prova. E aí depois que eu fui lá e eu respondi essas 3 disciplinas, agora eu estou preparado para poder assumir o chumbo grosso. De pegar a teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade, que são as 3 disciplinas mais importantes da prova. Então, quando eu mato essas 3 disciplinas, pronto, daí para frente o que vier é gordura. Por quê? Porque teoria geral, porque a auditoria, ética e perícia vai cair em torno aí de umas 7 ou 8 questões na prova. Teoria geral e normas cai em média de 25 a 28 questões na prova. Então, só aí eu já tenho 30 e poucas questões na prova. Então, ou seja, daí para frente o que eu acertar é gordura. Porque o que eu precisava para fazer a prova eu já fiz. Já está ali. Daqui para frente o que eu fizer é lucro. Vai ser gordura, porque se eu errar alguma coisa daqui, eu posso me recuperar dali. Você vai muito mais aliviado na hora da prova do que você simplesmente chegar na hora da prova e pegar lá normas brasileiras de contabilidade. Primeira questão, consolidação de balanço patrimonial com o tema casado junto com equivalência patrimonial. Você fica, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que foi que eu fiz para merecer isso tudo na minha vida? Meu Deus, você vai pronto. O nervosismo abala logo. Então, faça essas 2 coisinhas. Descansa um dia antes da prova e no dia da prova começa a responder a prova pela parte mais simples. Deixa a parte complexa para o meio e depois o que vier é lucro. Ah, e um detalhe importante, né? Parece clichê, mas é importante dizer. Se programe para chegar lá com 1 hora de antecedência no local da prova. Para você não chegar na adrenalina. Porque, olha, todo semestre eu vou lá e acompanho os nossos alunos. É impressionante. Sempre chega alguém em cima da hora. Aí você tem que ir correndo, esbaforido para a sala. Aí, em Fortaleza? Sim, aqui em Fortaleza. A gente arma uma tenda lá, fica com a galera, faz um oba-oba, a gente canta lá, leva um cafezinho, leva um chocolate para a galera, distribui água para todo mundo. O pessoal que vende, o pessoal de Fortaleza, o pessoal lá dos camelô fica puto de raiva comigo, porque eu não vendo, eu dou a água para todo mundo, eu compro aquelas garrafinhas de água. E quem for lá na minha barraca, eu dou água para todo mundo, tô nem aí. Se tiver alguém vendendo, beleza. Quem quiser vender, que venda. Mas a minha eu vou dar. Se o cara estiver achando ruim, é problema dele. Eu dou para todos os meus alunos e a galera que vier, eu dou também. Não tem problema. Para poder fazer aquele oba-oba. Distrair a galera de alguma forma. Se você quiser, se matricula aí e faz a prova aqui. Não tem problema. Dá certo. Vem aqui para Fortaleza e faz a prova aqui. Dá certo. É uma motivação boa. Tá? Então, assim, pensa nisso, porque já aconteceu uma vez com uma aluna nossa, porque a prova teve uma vez que era feita na FAC, que é uma faculdade que tem aqui em Fortaleza, que fica na João Pessoa. Só que no semestre anterior, a prova era na FIC, que ficava na Desembargador Moreira. E de um local para outro, dá uma meia hora de distância de um local para outro, mais ou menos. E aí o que acontece? Por engano, o namorado dela, que foi de moto, levou ela para o local errado. Ela chegou, foi na FIC da Desembargador Moreira. Ela pegou e me ligou: professor,
Eu tô aqui, não tem ninguém, o que que aconteceu, né? Aí eu peguei e perguntei, mas tu tá onde? Porque tem uma multidão de gente aqui na frente. Eu tô aqui na FIC, em frente da João, perto da desembargador. Eu disse, não, filha, mas não é aí não. É na FAC, na João Pessoa. Eu olhei pro relógio, faltava 15 minutos para fechar o portão. Não dava tempo ela vir. Meu Deus. Perdeu E a aí, prova. professor? Perdeu a prova, já era. Simplesmente. E já teve aluno também que chegou em cima das buchas e foi lá para poder fazer a prova. Aí chegou para mim depois, a menina chegou para mim, Oswaldo, eu nem consegui me concentrar para fazer a prova. Eu cheguei lá, eu estava tão angustiada, ela dizendo, que ela entrou ali nos 45 do segundo tempo. Aí foi correndo para a sala, chegou lá, já com falta de ar, já com emocional abalado, já preocupado, já é um momento de tensão. E você ainda tensiona mais ainda. Por que o examinador pede para você chegar com 1 hora de antecedência? Não é porque ele quer que tu fique fazendo 1 hora lá na frente, não. É a gordura que tu vai precisar para, caso de alguma caquinha no meio do caminho, você ter como ter uma gordura de tempo. Já pensou, tu chega no meio do caminho, o pneu do teu carro fura? Ou então tu chega no meio do caminho, tu vai de ônibus e o motor do ônibus dá o pau, quebrou. Ou então tu vai de bicicleta e o hora da bicicleta quebra. Ou então tu erra o caminho, acontece alguma coisa. Se tu for com o tempo cronometrado, não vai dar tempo para chegar na hora da prova. Então ele já pede para tu sair para chegar lá com 1 hora de antecedência, para tu ter 1 hora de gordura. Para caso aconteça algum pepino no caminho, você conseguir remediar alguma coisa. Ó, só para você ter uma ideia, na última vez que eu fui para São Paulo dar um aulão lá, quando eu estava voltando de lá, foi eu e o Paulo, que é um funcionário nosso aqui, a gente contratou outras pessoas que eram lá de São Paulo mesmo. E aí, quando a gente foi voltar, eu disse pro Paulo, cara, a gente vai sair com 2 horas de antecedência. Aí, Oswaldo, para que esse exagero todo? Eu disse, cara, a gente está em São Paulo, velho, não é Fortaleza, que é tudo perto. Com 20 minutos você chega no aeroporto, não tem trânsito. Mas lá tudo é engarrafado, tudo é longe, tudo é distante, tudo é um engarrafamento enorme. Eu disse, cara, vamos sair com 2 horas de antecedência. Ele, não, Oswaldo, não precisa não, é exagero. Sabe o que foi que aconteceu? O Uber que levou a gente, ele errou uma alça do viaduto, que ele teve que rodar 50 quilômetros a mais do que ele precisava para deixar a gente no aeroporto. Com 2 horas que era para a gente chegar de antecedência, a gente chegou com 53 minutos de antecedência, mais ou menos. Ou seja, Eita. se a gente tivesse saído com 1 hora de antecedência, para chegar com 1 hora de antecedência, a gente teria perdido o voo. Então são esses detalhezinhos que fazem a diferença, para que você chegue lá calma, tranquila e faça o melhor que você puder. E acima de tudo, o mais importante que você tem que fazer para você estar calma durante a prova é você ter feito a tarefa de casa. É você ter feito todo o processo de preparação. Se você chegar lá no dia com a consciência tranquila de que você fez o melhor do que você pôde durante o seu período de estudo, chegar lá na hora da prova é só a cereja do bolo. É só o coroamento. Porque você vai passar na prova todo dia quando você fizer a sua tarefa de casa. O dia é só o detalhe. Ali é só o desfecho final. Na tua aprovação está em cada dia que tu estuda. Então, se você chegar na hora da prova com a consciência tranquila de que você fez o melhor que você pôde, naturalmente você vai estar confiante. Agora, se você estudou meia boca, é claro que você vai estar puta nervosa na hora da prova. Porque você não sabe o que vai te enfrentar, você não se preparou direito, e você sabe que corre um risco enorme de chegar na hora da prova e reprovar. Então faz a tarefinha de casa, estuda um pouquinho de cada dia, e quando der errado, respira fundo e levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Ficou com raivinha, tá chateada? Vai com raivinha chateada mesmo, e continua. É o segredo. O segredo é você ser um médio com consistência. Não precisa você ser um excelente com consistência. Basta você ser um médio com consistência. Se você for mediano e tiver consistência, você vai chegar lá e vai dar muito certo na hora da prova. Não precisa fazer coisas extraordinárias. Não precisa ser um Daiane dos Santos e fazer um triplo mortal carpado twist. Basta você fazer uma estrelinha todo dia. Já dá certo. Então, vou me esforçar, professor. Prometo. Vamos lá, né? Fazer o melhor possível. Com certeza. Depois dessa, não tem por que eu não continuar estudando. Ou Tá baixinho o então... teu volume. Estou ouvindo bem distante.
Só um minuto, deixa eu ver aqui. Tá ouvindo agora? Tá baixinho, Tá mas tô te ouvindo? ouvindo, vai. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Certo. Eu tô dizendo que depois dessa motivação toda de hoje, essa surra que eu peguei, Poxa, que bom. Fico feliz que você tenha gostado. Espero que você coloque em prática e faça a coisa acontecer. é Agora tá porque na eu, sua mão. tipo assim, eu tava querendo colocar uma desculpa em alguma coisa, né? Mas eu acho que não, o problema tá em mim mesmo. É o que tá acontecendo, como o senhor disse. Tá me dando um tempo para eu me preparar melhor, porque com certeza eu não estaria preparada, né? E agora eu vou estudar com foco, com força e com fé. E vai dar tudo certo. Yes! Show! Show de bola. Fazer os resumos, postar lá, né? E assim, eu vou treinar bastante esse simulado. Vou fazer os Treine. simulados para Faça eu isso que vai ser muito conseguir. bom. Tá certo. Então é isso, professor. Não tenho mais perguntas, né? Show de bola. E aí, foi bom por hoje? Foi legal? Foi muito bom. Graças a Deus tirei bastante proveito, né? E engraçado que eu não tô assistindo o jornal, não tô assistindo nada, mas quero estar em Instagram e Facebook, essas coisas, e tirando minha atenção praticamente. Pronto. Agora você sabe o que tem que fazer. É assim. Então, obrigada, professor. Obrigada mesmo. O senhor é um excelente professor. Então, não tem por que a gente não passar. Yes! Vamos com tudo, então. Foi, Sim, Joiane? sim. Então, mede bronca nos estudos. Um grande abraço. Um beijo enorme no teu coração. Mande um abraço para a mamãe também. E a Tá gente vai se bom, falando. mandar. Tá Viu? certo. Tá bom, professor. Tchau. Tchau, tchau. Uau, que legal, cara. Muito, muito, muito bom. Show de bola. Gente, então tivemos aí mais uma sessão de mentoria. Hoje com a Juliane, aluna nossa da Turma Ninjas, lá de São Luís do Maranhão. Muito bom ter tido aqui com ela. Espero que vocês também tenham aproveitado o máximo que vocês puderem também aí dessa sessão de mentoria, porque a dúvida dela pode ter sido a tua dúvida também. Então, às vezes a gente fica meio acanhado, às vezes a gente não quer fazer a pergunta e tal, e de repente alguém pergunta, putz, era a minha pergunta. Então, aprender com os outros também é muito legal. É uma oportunidade e tanto. Beleza? Gente, então, me despeço de vocês aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E amanhã, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado lá na Turma da Pipoca, porque a gente vai ter uma aula sobre relatórios de auditoria. Vai ser o tema da aula da Turma da Pipoca de amanhã. Semana passada, terça-feira da semana passada, a gente teve aula de conteúdo técnico sobre auditoria. E na aula de amanhã, terça-feira, lá no YouTube, a gente vai ter uma aula sobre resolução de questões sobre o tema de auditoria. E se você quer receber de forma antecipada a apostila de auditoria, para você já ir tentando responder as questões, eu tenho um grupo no Telegram chamado Turma da Pipoca. Então você pode entrar e nesse grupo eu sempre posto materiais, apostilas, conteúdos, sacadas de estratégia de estudo, conteúdos, avisos das aulas quando eu fizer. Então, tudo isso eu posto de forma prévia para a galera lá no Telegram e você pode ter acesso a todo esse conteúdo de primeira mão. Como é que você faz para poder acessar o nosso grupo do Telegram? Primeira coisa, você tem que baixar o aplicativo do Telegram. É um aplicativo semelhante a um WhatsApp, só que eu acho que ele é um pouco mais organizado, sabe? Então, vai lá, baixa o aplicativo do Telegram, seja pelo Google Play ou pela Apple Store, dependendo se você tiver Android ou se você tiver smartphone. Baixou, vai na minha página inicial aqui do Instagram, clica no link que tem lá na minha bio e lá vai ter um botãozinho lá de grupo da Turma da Pipoca no Telegram. Então clica lá e aí você pode entrar no nosso canal e ter acesso não apenas ao conteúdo que eu postei agora, mas os conteúdos anteriores também. Vai estar tudo disponível lá para você poder acessar. Beleza? Então, é isso, gente. Um grande abraço. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E a gente se vê amanhã, às 20 horas, ao vivo, lá no YouTube. Tchau.